Olá, pessoal. Dando continuidade, então, às nossas aulas sobre vetores da semana 6 e ainda falando sobre produto misto, na aula de hoje eu vou começar a falar das propriedades do produto misto, tá bom? Então, na última aula, a gente definiu o produto misto, né, com três vetores em R3. Então, coloquei o vetor U, de coordenadas x1, y, z1, o vetor V, coordenadas x2, y2, z2, e o vetor W, de coordenadas x3, y3 e z3, todos os vetores pertencentes ao R3. Né? E aí eu defini o produto misto, com essa simbologia, é dado pelo U escalar V vetorial dado, né? Ou por esse determinante. A primeira propriedade que a gente vai estudar, uma propriedade muito importante, eu vou fazer exemplos também usando essa propriedade. Mas essa propriedade diz o seguinte: há três casos em que o produto misto é igual a zero. Lembrando que o produto misto dá um número, tá? Então, há três casos em que o resultado do produto misto, quando você fizer a conta, seja desse jeito ou usando um determinante, há três casos em que o resultado é igual a zero. Quais são esses três casos? O primeiro, se um ou mais vetores são nulos. Bom, isso é verdadeiro. Se eu for calcular o produto misto UVW, deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Se você for calcular o produto misto UVW, utilizando esse determinante aqui, né? Imagina aqui que a gente tem, né? Primeiro caso, se um ou mais vetores são nulos. Imagina que o meu vetor U é o vetor nulo, ou seja, que o meu vetor U é o vetor que tem coordenadas 0, 0, 0, é o vetor nulo lá do R3, tá? Então, se o vetor U é nulo, então, na hora de eu calcular o meu produto misto, através do determinante, eu vou ter aqui a primeira linha, as coordenadas do vetor U, né? O primeiro vetor que aparece, ele ocupa aqui a primeira linha, suas coordenadas ocupam a primeira linha do determinante. Então, aqui vai ficar 0, 0, 0. Então, a gente vai ter 0, 0, 0. Depois vem as coordenadas do vetor V, que são x2, y2 e z2. E as coordenadas do vetor W, x3, y3 e z3. Bom, então, se o vetor U é um vetor nulo, então a primeira linha é uma linha de zero de um determinante. Bom, a gente viu das propriedades dos determinantes que se um determinante tem uma linha ou coluna de zeros, então esse determinante é igual a zero. E, portanto, faz sentido, né, a nossa propriedade dizer que esse determinante é igual a zero. Ou seja, o produto misto, que é dado por esse determinante, vai dar zero justamente porque no determinante eu tenho uma linha de zero. Então, há três casos em que o produto misto é igual a zero. O primeiro é se um ou mais vetores são nulos. Aí eu mostrei para vocês que se um vetor for nulo, a gente tem um produto misto igual a zero. Tá bom? O segundo caso, se dois vetores são colineares. Presta atenção. O que significa dois vetores colineares ou paralelos? Eu expliquei isso para vocês em aulas anteriores. Por exemplo, o vetor U é colinear ao vetor V se U for múltiplo de V. O vetor U e V são colineares se o U for múltiplo de V, ou seja, se existe um número real K, K pertencente a reais, que multiplicado pelo vetor V dá o vetor U. Tá? Então, se dois vetores são múltiplos, eles são colineares ou paralelos. Né? Bom, analisando essa expressão aqui, a gente vê o quê? O vetor U é um vetor que ele vai ser K vezes o vetor V. Quem é o vetor V? O vetor V é o vetor de coordenadas x2, y2, z2. x2, y2, z2. Ou seja, como é que efetua a multiplicação de um número real, de um escalar por um vetor? Eu pego esse número real e multiplico por cada entrada aqui do meu vetor, por cada coordenada do meu vetor. Então, esse número real K vai multiplicar pela abscissa, vai ficar Kx2. Depois vai ficar K vezes Y2, multiplicando pela ordenada, e K vezes Z2, K vezes a cota, que é Z2. Então, isso significa que se U é colinear a V, né? Se U e V são vetores colineares, então o U pode ser escrito como um múltiplo do vetor V. Ou seja, se o vetor V tem coordenadas x2, y2, z2,
Então, o vetor U pode ser escrito como kx2, ky2, kz2, um múltiplo das coordenadas. O vetor U é dado por um múltiplo das coordenadas do vetor V. Né? Bom, entendendo isso, o que acontece? Na hora de eu calcular o meu produto misto, U, V, W, na hora de eu calcular o meu produto misto, usando o determinante, eu teria aqui coordenadas do vetor U, x1, y1, z1, coordenadas do vetor V, x2, y2, z2, e coordenadas do vetor W, x3, y3, z3. Mas como eu sei que o vetor U é colinear ao vetor V, então significa que o vetor U ele é dado por kx2, ky2, kv2, porque U igual a kv, U e V são múltiplos um do outro. Tá? Então, no lugar das coordenadas do vetor U, que são x1, y e z1, eu vou colocar as coordenadas kx2, ky2 e kz2. Observe, a segunda linha aqui corresponde às coordenadas do vetor V. E a primeira linha corresponde às coordenadas do vetor U. E por que eu escrevi kx2, ky2, kz2? Na verdade, eu estou pegando as coordenadas do vetor V, que são x2, y2 e z2, e multiplicando por uma constante real. Ou seja, um múltiplo das coordenadas do vetor V vai ser o múltiplo de x2 é kx2, o múltiplo de y2 é ky2, e o múltiplo de Z2 é kz2. Certo? Bom, ao fazer isso, eu chego a esse determinante. Né? E nesse determinante, eu tenho as coordenadas do vetor U, V e W, considerando que U é colinear a V. Bom, U e V são vetores colineares. Mas, das propriedades dos determinantes, nós sabemos que se duas linhas ou duas colunas de um determinante são proporcionais, então o determinante é igual a zero. A gente estudou isso lá nas propriedades dos determinantes. Então, se eu tenho que a primeira linha é proporcional à segunda, ou seja, se eu pegar a segunda linha e multiplicar por k, eu obtenho a primeira, então são linhas proporcionais, consequentemente, esse determinante é igual a zero. Então, isso me leva à seguinte conclusão. Se os vetores são colineares, isso significa que o produto misto vai dar zero. Então, já vimos mais um caso. Então, o primeiro caso foi o seguinte. O produto misto é igual a zero. Primeiramente, se um ou mais vetores são nulos, e aí eu mostrei para vocês por quê. Se tem uma linha de zeros, então o determinante dá zero. Se dois vetores são colineares, porque se dois vetores são colineares, o produto misto dá zero, porque no nosso determinante vão aparecer duas linhas proporcionais, consequentemente o determinante dá zero. E o terceiro caso, que é se três vetores são coplanares, ou seja, se três vetores estão no mesmo plano, então o produto misto é igual a zero. Esse terceiro caso aqui é o mais importante para mim. Tá? A gente tem muitos problemas que são resolvidos com esse terceiro caso. Então, vou explicar para vocês direitinho. Veja bem. O terceiro caso diz o seguinte: o produto misto é igual a zero se três vetores são coplanares. A gente viu que a gente pode calcular esse produto misto, o VW, fazendo o produto escalar de U pelo vetor obtido do produto vetorial VW. Vou fazer uma interpretação geométrica disso aqui com vocês e mostrar que faz sentido aqui o que eu vou falar para vocês. Olha só. Imagina que eu tenho dois vetores V e W. Eu tenho o vetor V e tenho o vetor W. Vou desenhá-los aqui com a origem coincidindo para ficar melhor o meu desenho. Então, eu tenho os vetores V e W. Se eu calcular o produto vetorial VW, eu vou obter um vetor que, como a gente viu nas aulas de produto vetorial, um vetor que é simultaneamente ortogonal aos vetores V e W. Tá? Então, vou colocar aqui V e W. Então, o vetor VW vai estar aqui para cima, ele vai ser simultaneamente ortogonal aos vetores V e W. Tá? Lembra até da aula que eu ensinei a regra da mão esquerda. Se o dedo médio aponta no sentido do vetor V, o dedo indicador no sentido do vetor W,
então o dedo polegar aponta o sentido do vetor VW, não é isso? E aí você consegue perceber que, dados dois vetores V e W, eu consigo encontrar um plano que contém esses dois vetores. Então, esses dois vetores V e W, eles estão sobre o mesmo plano, e o vetor V vetorial W é um vetor que é perpendicular a esse plano, que é ortogonal a esse plano, tá bom? Então, está aqui, o V vetorial W é esse vetor. Se eu calcular agora o produto escalar do vetor U por esse vetor aqui, V vetorial W, e esse resultado desse produto der igual a zero, o que significa? O que significa para mim quando o resultado de um produto escalar é igual a zero? Significa que os vetores são perpendiculares, ou seja, que o vetor U é perpendicular ao vetor V vetorial W, né? Então, significa o seguinte, se esse produto escalar deu zero, então o vetor U é perpendicular a esse vetor aqui, ó, V vetorial W. E se o vetor U é perpendicular a ele, então o vetor U vai estar aqui no mesmo plano, porque também vai ser perpendicular ao vetor V vetorial W. Então o vetor U estará no mesmo plano. Então, é por esse motivo que quando o produto misto é igual a zero, tá? Quando o produto misto é igual a zero, então os vetores U, V e W estão no mesmo plano. Então, de forma resumida, agora, os vetores V e W, dados dois vetores V e W, posso representá-los de forma de suas origens conhecidas. E consigo determinar um plano que contém esses dois vetores V e W. Ao calcular o produto vetorial, né, V vetorial W, eu vou obter um vetor que é perpendicular aos vetores V e W. Mas se V e W pertencem a esse plano, então esse vetor V vetorial W é perpendicular ao plano que contém os vetores V e W, certo? Mas, além disso, se o produto escalar de um vetor U qualquer por esse vetor V vetorial W, esse vetor ortogonal aqui, der zero, isso significa que esse vetor U é perpendicular ao vetor V vetorial W. Então, se o produto escalar do vetor U pelo vetor obtido fazendo V vetorial W der zero, então, pelo produto escalar ter dado zero, isso significa que esse vetor U é perpendicular ao vetor aqui V vetorial W. Então, tal vetor V vetorial W, tal vetor U, de forma que eles são perpendiculares. E sendo perpendiculares, isso garante que o vetor U estará no mesmo plano do vetor V e W, que também são perpendiculares ao vetor V vetorial W. Então, essa é a informação mais importante que a gente obtém aqui dessa propriedade, no terceiro caso. Então, se eu quiser testar se três vetores são coplanares, o que eu devo fazer? Eu devo calcular o produto misto e verificar se o produto misto é igual a zero. Pois se o produto misto, né, assim representado, for igual a zero, se o produto misto for igual a zero, isso significa que os vetores U, V e W estão no mesmo plano, tá bom? E essa é a interpretação geométrica dessa expressão aqui, produto misto igual a zero, tá bom? Então, vou fazer exemplos para mostrar isso. Vou dar três vetores, eu vou perguntar se esses vetores estão no mesmo plano. A gente vai calcular o produto misto e vai ver se o produto misto dá zero. Se o produto misto der zero, isso significa que os três vetores são coplanares. Se o produto misto der diferente de zero, significa que os três vetores não estão no mesmo plano, tá bom? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ter espaço para fazer o nosso exemplo. Então, eu coloquei no material de vocês, na apostila, um exemplo em que eu dava os vetores U igual 3, 2, menos 1, vetor U de coordenadas 3, 2, menos 1, o vetor V de coordenadas 1, menos 1 e 3, e o vetor W de coordenadas 0, menos 2, 4. E a pergunta nessa questão era, dados os vetores U, V e W, determine se eles são coplanares, ou seja, se esses três vetores pertencem ao mesmo plano, tá bom? Se todos eles estão situados no mesmo plano. Como responder essa pergunta? Calcule o produto misto dos vetores U,
V e W. Na última aula, eu expliquei que pode ser calculado assim ou assim o produto misto, tanto faz. Então, vamos lá fazer utilizando o determinante. Então, vou colocar as coordenadas do vetor U, 3, 2, menos 1. Depois das coordenadas do vetor V, 1, menos 1, 3. E depois das coordenadas do vetor W, 0, menos 2, 4. E aí vamos calcular esse determinante. Bom, vou repetir aqui as duas primeiras colunas do meu determinante. E aí, fazendo as continhas, a gente vai obter aqui, ó, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. 2 vezes 3 vezes 0 dá 0, então mais 0. Menos 1 vezes 1 vezes menos 2 dá mais 2, positivo. Menos, agora a mesma coisa diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 1 vezes 0 dá 0. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 2 dá menos 18. E 2 vezes 1 dá 2, vezes 4, 8. Então, mais 8. Ok? E aí, fazendo o primeiro parênteses aqui, menos 12 mais 2 dá menos 10, então vai ficar menos 10. Menos esse parênteses aqui, 0 menos 18 dá menos 18. Menos 18 mais 8 dá menos 10. Menos 10 menos menos 10 é a mesma coisa que menos 10. Menos com menos dá mais 10. Menos 10 mais 10 dá 0. Então, ao calcular o produto misto dos vetores U, V e W, o resultado que eu obtive foi o número real 0. E se o produto misto é igual a 0, significa que esses três vetores U, V e W são coplanares. Então, portanto, U, V e W são coplanares, estão no mesmo plano. Tá? Então, isso é muito importante de ser entendido. Geometricamente, se você fizer o desenho deles lá em R3, você vai perceber que eles formam um plano, eles estão no mesmo plano. Tá bom? Bom, um outro exemplo que pode ser dado, ao invés de dar os vetores U, V e W, eu posso te fornecer 4 pontos e perguntar se esses 4 pontos se encontram no mesmo plano. E aí, como saber se 4 pontos estão no mesmo plano? Então, vamos para esse exemplo agora. Então, eu coloquei esse exemplo também na apostila de vocês. Então, o exemplo é: verifique se os pontos A de coordenadas 2, 1, 2, B de coordenadas menos 1, 3, 1, C de coordenadas 3, menos 1, 5 e D de coordenadas 1, 0, menos 2 são coplanares. Bom, como que eu faço para saber se esses 4 pontos A, B, C e D são coplanares? Ou seja, se esses 4 pontos se encontram no mesmo plano. Ou seja, tem um plano que contém os pontos A, B, C e D. Se eles estão no mesmo plano, tá bom? Isso eu estou falando aqui de forma... A gente está pegando pontos do R3, né? Então, imagina que eu tenho aqui no R3, né? Eixo X, Y e Z. Mas dados os pontos A, B, C e D, eu consigo um plano que contém todos esses pontos, A, B, C e D. Essa é a minha pergunta. Se existe um plano que contém todos os pontos A, B, C e D. Tá? Então, verifique se os pontos A, B, C e D são coplanares. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para verificar isso? Primeira coisa vai ser o seguinte: eu vou obter vetores a partir desses pontos. Quais vetores são esses? Primeiramente, eu vou obter o vetor AB. Depois eu vou obter o vetor AC. E depois eu vou obter o vetor AD. Por que eu vou obter AB, AC e AD? Tá? Por que eu vou obter esses vetores? Porque esses três vetores
tem a origem coincidindo no ponto A. O vetor AB liga o ponto A no ponto B. É basicamente o seguinte: tem o ponto A aqui, o vetor AB liga o ponto A no ponto B. Então, esse é o vetor AB. O vetor AC vai ter origem coincidindo também. Ele vai sair do ponto A e vai até um outro ponto C. Então, eu estou pegando três vetores que a origem coincide. Não necessariamente eu precisaria pegar A, B, A, C e A, D. Eu poderia pegar os vetores com origem no ponto D. Então, aí eu pegaria o vetor DA, depois DD, e depois o vetor DC. Também não teria problema, poderia resolver usando esses vetores também. Eu peguei AD, AC e AD de forma aleatória. Não necessariamente o ponto A vai precisar ser o ponto de origem lá dos três vetores que a gente consegue determinar através desses quatro pontos. Bom? Então vamos lá. Eu quero os vetores AB, AC e AD. Quem que é o vetor AB? É o vetor obtido fazendo B menos A. Então, eu pego as coordenadas do ponto B, que são menos 1, 3, 1, menos as coordenadas do ponto A, que são 2, 1, 2. E aí eu vou obter o que aqui? Menos 1 menos 2 dá menos 3, 3 menos 1 dá 2, e 1 menos 2 dá menos 1. Correto? Então, eu obtive o vetor AB fazendo B menos A. Então, o vetor AB, que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B, ele tem um representante com origem, coincidindo com a origem do R3, né? Que é esse vetor aqui, de coordenadas menos 3, 2, menos 1. O vetor AC é o vetor que a gente obtém fazendo C menos A. Quem que é o ponto C? É o ponto de coordenadas 3, menos 1, 5. Eu vou subtrair as coordenadas do vetor A, que são 2, 1, 2. E aí, vamos ver o que eu vou obter. 3 menos 2 dá 1. Menos 1 menos 1 dá menos 2. E 5 menos 2 igual a 3. Ok? Então, obtive o vetor AC. Por último, o vetor AD é obtido fazendo D menos A. D menos A. O ponto D tem coordenadas 1, 0, menos 2, menos as coordenadas do ponto A. O ponto A é o ponto 2, 1, 2. Ao fazer essa continha, 1 menos 2 dá menos 1, 0 menos 1 dá menos 1, e menos 2 menos 2 dá menos 4. Correto? Bom, então obtive as coordenadas do vetor AB, AC e AD. Para a gente ter espaço aqui, vou apagar as contas e vou deixar só o resultado, né? Vamos lá. Quem que é o vetor AB que a gente obteve? É o vetor de coordenadas menos 3, 2, menos 1. Vamos lá. Quem que é o vetor AC? O vetor AC é o vetor de coordenadas 1, menos 2, 3. Né? Foi o que a gente obteve aqui. E por último, quem que é o vetor AD? É o vetor de coordenadas menos 1, menos 1, 4. Ok? Menos 4, aliás, né? Menos 4. Tudo bem. A gente já obteve três vetores, de forma que a origem desses três vetores é o ponto A, a origem deles coincide. Não é isso? Então vamos lá, vamos fazer aqui o nosso produto misto. Se o produto misto der igual a zero, isso significa que esses quatro pontos A, B, C e D estão no mesmo plano. Tá? Por que eles estão no mesmo plano? Porque os vetores AB, AC e AD estarão no mesmo plano. E se os vetores AB, AC e AD estão no mesmo plano, então os pontos A, B, C e D estão no mesmo plano também. Tá? Então vamos ver aqui. Como é que calcula o produto misto? Então o produto misto tem essa simbologia, né? Primeiro, coloca as coordenadas do vetor. Primeiro eu vou colocar o vetor AB, no lugar do U aqui, ó. Estou colocando o vetor AB. No lugar do B, eu vou colocar o vetor AC. E no lugar do W, eu vou colocar o vetor AD. Tá vendo?
Então, vou calcular o produto misto dos vetores AB, AC e AD. Esse produto misto é dado por esse determinante aqui. A primeira linha do determinante são as coordenadas do primeiro vetor. No caso aqui, a primeira linha foram as coordenadas do vetor U. Aqui, no nosso exemplo, a primeira linha vão ser as coordenadas do vetor AB, que é o vetor menos 3, 2, menos 1. Então, a primeira linha vai ser menos 3, 2, menos 1. A segunda linha do meu determinante vão ser as coordenadas do vetor AC. AC é o vetor 1, menos 2, 3. Então, coloco aqui 1, menos 2, 3. E a terceira linha, as coordenadas do vetor AD, menos 1, menos 4. E aí eu vou calcular esse determinante. Se esse determinante der zero, significa que os pontos A, B, C e D são coplanares, estão em o mesmo plano. Se o determinante aqui der diferente de zero, ou seja, se o produto misto for diferente de zero, significa que esses pontos A, B, C e D não estão no mesmo plano. Tá? Então, para calcular esse determinante, venho aqui e vou repetir as duas primeiras colunas. Tá? Então, vamos fazer nossas continhas aqui agora para a gente ver. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Mais 6 vezes menos 4, mais 6 vezes menos 4 dá menos 24. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Certo? Menos 1 vezes 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Mais 1. Menos, agora vamos fazer a diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 2 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 vezes menos 1 dá mais 9. E 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então, vamos lá, fazendo as continhas. Menos 24 menos 6 dá menos 30. Menos 30 mais 1 dá menos 29. Menos, agora o outro parênteses. Menos 2 menos 8 dá menos 10. Menos 10 mais 9 dá menos 1. Então, o resultado aqui ficou menos 29, menos com menos dá mais 1. Né? Então, menos 29 mais 1 dá menos 28. Olha só, o resultado deu diferente de zero. Se o resultado deu diferente de zero, isso significa que os pontos A, B, C e D não estão no mesmo plano. Não estão no mesmo plano. Se o resultado tivesse dado zero, eu poderia afirmar que os pontos A, B, C e D são coplanares, ou seja, que eles estão no mesmo plano. Tá bom? Então, essa foi a primeira propriedade do produto misto. Na próxima videoaula eu vou falar sobre a segunda propriedade. Não deixe de curtir o canal, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.